Bom dia a todos. Nesse momento, estarei falando a respeito de um homem na Bíblia que se chamava Naamã na sua época muito distante, na época dos nossos antepassados, onde a Bíblia relata um oficial do rei da Síria que ele, através da mão de Deus, ele alcançou muitas vitórias. E esse homem, ele tinha um problema sério de uma doença na sua pele. E esse homem, numa das suas batalhas, ele levou cativo uma menina de Israel. E essa menina se encontrava em sua casa e ela, conjecturando, observava tudo o que acontecia naquela casa. Observava como eles viviam, o procedimento de Naamã, da sua esposa, enfim, da sua família em geral. E observava também que o seu senhor estava leproso. E esse oficial, por mais status que ele tinha, era o braço direito do rei, mas ele tinha um problema que a sua alma era doente, não só a pele, porque feria também o seu orgulho. E esse homem, ele chega em casa de uma das suas batalhas e essa menina observa a situação pela qual esse homem se encontra. Muitas das vezes triste, abatido devido a essa enfermidade, que naquela época era algo era de vergonha. Um homem leproso, ele tinha que ficar fora do arraial, fora do seu convívio social. Mas esse homem, ele tinha um valor tão grande diante do seu senhor que ele continuava sendo o comandante das tropas. E essa menina vira para sua senhora e diz para ela: "Ah, minha senhora, se o meu senhor estivesse lá em Samaria, lá existe um profeta que o curaria desta doença." E automaticamente uma mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ela leva essa mensagem a Naamã, e Naamã sente uma esperança no fim do túnel, como uma luz, como a gente está numa escuridão e de repente a gente vê uma luz. E Naamã, ele se agarrou a isso e foi ao seu rei. E o rei, como amava muito Naamã, tinha uma estima por ele, um respeito, mandou carta. E essa carta, ela chega antes de Naamã ao rei de Israel, e quando essa carta chega, um homem que não era muito adepto a Deus, não tinha compromisso com Deus, não tinha nenhuma ligação com Deus, ele rasga suas vestes em sinal de humilhação e começa a conjecturar, achando que a Síria iria estar planejando algo para novamente atacá-los, E isso chega aos ouvidos do profeta Eliseu. E Eliseu envia uma mensagem ao rei e fala assim: "Ei, rei, pare com isso. Manda ele vir a mim e avisa para ele que há profeta em Israel." Por mais que estejamos passando muitas dificuldades nesse mundo atual, onde há guerras, há dores, fome, pestes, tanta coisa ruim acontecendo na nossa sociedade, os valores morais ficando para trás, mas ainda existem os verdadeiros adoradores que o adoram ao Senhor em espírito e em verdade. E nesta tarde nós estamos aqui para trazer algo diferente nas nossas vidas, no nosso cotidiano, uma palavra genuína para que tenhamos esperança, que há uma esperança. Houve na vida de Naamã e também, consequentemente, terá nas nossas vidas. Nós não podemos desistir dos nossos planos, das nossas esperanças, por mais que alguém diga que não, mas temos que correr atrás. Ainda que olhamos para a direita, esquerda e não vemos nada acontecer, mas se a gente se doar com todo o nosso coração e toda a nossa alma a um Deus todo-poderoso, ao Deus eterno, Ele nos ouve. E Naamã chegou diante desse profeta e o profeta mandou uma mensagem para ele. E Naamã, quando soube dessa mensagem, ele ficou entristecido, ele ficou chateado,
porque ele era um grande homem de honras, e aquele homem desdenhou dele, pensando ele, né? Mas Eliseu tinha suas formas de trabalhar, porque Eliseu tinha uma ligação completa com Deus. E para chegar à presença de Deus não pode ser de qualquer maneira, não pode estar com lepras, não pode estar com orgulho alto, não pode estar com o eu elevado, tem que estar diferente. Tem que ter uma humildade, tem que ter um pensamento que nós não somos nada e Ele é tudo. E Naamã sai dali chateado e quer voltar até para a Síria, mas o seu servo diz: olha, meu senhor, não faça isso. Mas se o profeta tivesse falado algo grandioso, o senhor não faria, quanto mais algo tão simples. Mas mesmo assim ele saiu murmurando, dizendo que os rios lá da Síria eram muito mais puros do que o de Israel, mas os seus servos insistiu com ele, e ele foi até o rio, deu o primeiro mergulho até o 7º mergulho, e quando ele deu o 7º mergulho, a sua pele estava limpa como a pele de uma criança, e ele saiu dali revigorado, curado, com outro pensamento, de outra forma. E esse homem, ele vai diante do profeta, e ele fala para aquele profeta que a partir de ali ele não seguiria mais o Deus da Síria, mas perdoasse ele, porque todas as vezes que o rei entraria no templo daquele Deus dele, ele teria que segurar o rei. E o profeta liberou uma palavra na vida de Naamã: vai em paz. Desse dia de hoje, que o Senhor possa liberar uma palavra de paz na minha vida e na sua vida. Que todos os confrontos que nós estamos passando, que venha